Então, bom, bora. Na última passagem de conhecimento, a gente começou na primeira passagem, que as ferramentas internas são várias, como nós vimos. Então, só para seguir aquela tradição de procurar as coisas no Google na frente de todo mundo. Então, a gente está falando da suíte das CIS internas, que eu já contei a historinha, já mostrei o bonitão lá, fundador dos CIS internals. E como a gente já viu aqui, tem uma porrilhada de ferramenta. Vocês podem até dar uma olhada, tem, cara, desde mostrar name de pipe, até fazer debug de kernel, uso de disco, cadê o Not My Fault? Não tem, né? Not My Fault é essa ferramenta que dá tela azul? Essa é a ferramenta de dar tela azul. Você clica aqui e dá tela azul na máquina. Algumas ferramentas que antes eram bem importantes, hoje nem tanto. Por exemplo, o PS Shutdown, que não tinha comando no Windows para dar shutdown, agora dá. Mas todas essas ferramentas aqui, PSExec, PSFire, você pode fazer isso remoto. Então, se não me engano, o PS Shutdown você consegue dar um barra barra e colocar qual máquina você quer desligar. Então, você consegue dar um PS Shutdown barra barra a máquina. Então, isso tem uma diferença em relação aos comandos nativos do Windows. Eu sei que dá para fazer isso via PowerShell também, mas tem coisa aqui que é extremamente útil. O que é um PSPing? Nossa, eu nunca usei esse PSPing, ele dá um ping mesmo, tem uma ferramenta de ping, olha que fofinha. Nem sabia que isso aqui existia. Então vamos lá. Na primeira apresentação, é que assim, as duas ferramentas dessas internas que são mais úteis para o que a gente faz são o Process Explorer, que a gente repassou já na apresentação passada. Inclusive faltou isso aqui, né? Faltou mostrar que você tem você mostra os usuários logados. Se você tiver permissão de administrador, você pode vir aqui e capotar o outro usuário. Você vê que ele vai começar a matar os processos aqui e deve matar o outro usuário. Então a gente na primeira apresentação focou bastante no Process Explorer. Aí a gente tem uma outra listinha de ferramentas aqui, principalmente a parte do Procmon. Vamos começar pelo Debug View. O Debug View é uma ferramenta para olhar log de debug. Tá? O que é log de debug? O Windows tem uma API específica para você soltar log de debug. Tá? Se não, eu não sei se tem alguma coisa mais moderna que isso, mas seria algo equivalente ao kprintf do Linux, que é um printf que roda dentro do kernel, para você fazer log. Inclusive, ó, tem até aqui na documentação do kernel do macOS. Olha que documentação espetacular, mais sucinto que é padrão Apple, né? Tudo sucinto, bonitinho, sem muita frescura, então não explica nem o que a caceta da função faz aqui. Existe um sistema nativo no Windows para debug. Então você tem duas coisas aqui. Se você estiver fazendo em kernel mode, você tem esse dbg print e você tem o output debug string da API Win32. E no caso de C Sharp é o debug.writeLine. Esse debug.writeLine, quando vocês usam o debug.writeLine, no final das contas, ele vai jogar. Se vocês estiverem com o Visual Studio aberto, ele vai jogar para o output do Visual Studio. Mas ele não é que o debug.writeLine vai jogar para o output do Visual Studio. É que quando você está debugando um processo, o output do Visual Studio, o Visual Studio vai falar para o Windows, eu quero receber qualquer mensagem que for jogada para esse string de debug para o Windows. Vocês podem pensar mais ou menos como se fosse um std ERR.
E aí o Visual Studio captura isso. Então, se você chamar um debug.writeLine ou você chamar um output debug string da API Win32, no final das contas eles mandam para o mesmo lugar, tá? O debug.writeLine lá dentro ele deve ter um monte de if, um monte de 9 horas, mas no final das contas ele vai jogar isso para o debugger ativo, tá? Então você em .NET debug.writeLine, em C++ você vai usar o output debug string. Não confundam com a parte, pode ser que você dê um printf lá acho que eu ia falar uma besteira, não tenho certeza se você dá um printf. Algumas ferramentas capturam ao console, mas isso aqui não é a console normal. Não é nem o stdout, nem o stdrr. É um recurso normal é um recurso do Windows que tem especificamente para soltar a string de debug. Então esse debug view, ele captura tudo que for jogado para essa string de debug. Vamos lá, vou no meu everything aqui, que o everything é vida, já falei dessa ferramenta que escaneia o disco inteiro. Se vocês quiserem procurar, porque o cara não foi muito criativo no everyone. Everything, void tools. Essa ferramentinha aqui, a primeira ou segunda coisa que eu instalo cada vez que eu formato uma máquina com Windows, que faz vários anos que eu não faço. Ele escaneia o disco, então por isso que eu estou usando essa ferramenta, porque o menu iniciar, quando ele funciona, é uma maravilha. Quando não funciona, é um lixo. Então vamos lá. Debug View. Então esse aqui é o Debug View. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Porque eu ainda fiz a bobagem de não preparar nada em relação a isso, porque sempre tem alguma ferramentinha lá que quando sobe manda um debug. Aí, ó, falei. Então nós estamos falando do processo 30208. Se eu abrir aqui o Process Explorer e der um Ctrl F por 30308, vamos ver se ele acha alguma coisa aqui. Não. Então, cadê o PID? Vamos ordenar pelo PID. 30... É 30308 mesmo? Não, 30208. Então, 30208. Só eu que não tô achando 30208, tá aqui na minha frente, eu não tô vendo. Ah, porque aqui tá no 3000, tá no 30. 30208. É esse Harmony User Startup, que eu nem sei que porcaria é esse. CSR Harmony Wireless Software Stack. Deve ser aqueles lixo que hardware, aquele monte de lixo, quando você instala o mouse, ele bota 3 aplicativos rodando. Então, essa pessoa aqui não botou um ifdef no deixa eu desligar o Option, Auto Scroll, vou desligar o Auto Scroll. Você vê que só de deixar ligado aqui já tem um monte de coisa de debug que as ferramentas estão colocando. Então isso aqui é um output debugs, como aqui dá para ver pela pilha que é coisa de C++, é um output debug string que ele está chamando lá. Você vê, ele está vendo aqui, ó, esse MS appx web são os aplicativos modernos lá do Windows, que agora o pessoal de marketing da Microsoft já deve ter. Ó, você vê, esse troço que a gente achou aqui, que é o do Harmony User Startup, dá pra ver que ele tá fuçando alguma coisa de Bluetooth string. Então é um bom jeito até de você fazer engenharia reversa. Para que você vai fazer isso? Se você deixa um debug.writeLine no seu programa e você está num servidor onde não tem Visual Studio instalado, aqui que você vai ver o que tá acontecendo.
Tem outras formas de fazer isso. A gente costuma fazer nas nossas coisas um log4net com um appender lá bonitinho. Inclusive, o próprio log4net ele tem um appender para jogar para o debug do Windows. Então você pode jogar para o debug do Windows e não jogar para um arquivo e usar essa ferramenta debug view aqui para visualizar. Eu vou chutar pelo que está aqui, pelo fato daqui ser um hexa imenso e não ser um PID, que isso aqui parece coisa de device driver. Tá? Pelo fato dele ter um netbuffer e TX, eu não tenho certeza, mas depois de 15 anos nessa indústria vital, eu vou assumir que isso aqui é alguma coisa de device driver. Tá? Então é uma boa, quando você estiver diagnosticando alguma máquina, dá uma fuçada aqui e ver o que está acontecendo. Vamos ver as opções que a gente tem aqui, além de logar para um arquivo, dar um print e tudo mais. Highlight, vamos ver tudo. Então tem os recursos que costuma ter aqui. De include, de exclude, highlight, o mesmo filtro que tem nas outras ferramentas. Você pode capturar coisa do kernel ou não. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, acho que como a gente está falando de aplicação, a gente pode desligar isso. E tem a parte do pass-through. O que é o pass-through? Toda vez que uma aplicação no Windows ela fala eu quero receber os eventos de debug, quando ela recebe esses eventos de debug, os eventos estão dados como lidos e acabou. O pass-through quer dizer que o debug view ele vai receber esses eventos, mas não vai dar ele como lido, então se tiver outra ferramenta, essa outra ferramenta também vai funcionar. Esse logboot, ele não tá, ele instala um driver no Windows, onde ele vai capturar todos os outputs de debug desde o boot do Windows, assim, bem no comecinho do boot. Então, se você está diagnosticando alguma coisa de device driver que sobe antes do Windows, antes da interface gráfica bootar, e você não consegue nem saber o que está acontecendo, se você mandar ele capturar no boot, ele vai instalar um driver no Windows que vai ser um dos primeiros a subir e vai se registrar como um listener de debug. Clock time, auto scroll, que é o que eu tinha desligado lá, e você consegue conectar num computador remoto para receber isso, que é bem útil. Formato de horário, que tem esse formato de horário aqui que é hora e minuto segundo, e tem esse formato aqui que deve ter com uma precisão de micro ou nanosegundo, e por que é zero? Porque ele conta desde a hora que você subiu o debug view, tá? Pô, mas por que eu usaria isso? Porque ele tem uma precisão de horário muito maior do que hora, minuto, segundo. Provavelmente é o próprio debug view que quando ele recebe a mensagem, ele fala, quantos microsegundos ou nanosegundos, aí depois vocês param para fazer a conta da precisão disso desde que abriu a ferramenta. Tá? Então, acho que é isso. A ferramenta para quem .NET usa um debug .writeLine ou output debug string. Esse é o primeiro da lista. Deixa eu ver o restante. Mas, peraí, a pergunta. A aplicação que está escrevendo no debug, essa API, ela onera a performance de alguma forma ou ela é super leve, se não tem ninguém ouvindo o stream, meio que ele não pesa nada? Cara, pelo que eu sei, assim, eu nunca fiz teste de performance. Mas depois de, sei lá, 20 anos usando essa porcaria, cara, eu nunca tive problema com isso e com certeza... Deixa eu ver se com certeza eu tô abusando da boa vontade. Mas eu acho altamente improvável que isso aqui onere mais a performance do que um log4net. Tá? Porque isso aqui é, assim... Se você ligar isso aqui no kernel, os device drivers usam isso aqui à torta direito. Então eu acredito que a implementação dentro do kernel do Windows, isso deve ser altamente eficiente. E a implementação disso, por exemplo, é muito mais simples que um log4net, que é uma árvore de Natal, que loga para cá, loga no arquivo, loga no RabbitMQ. Assim,
Isso aqui deve ser muito mais leve do que um Log4net. Então, para alguma coisa de performance, é lógico que num tight loop você não vai querer ficar logando 10 mil vezes lá dentro de um loop. Mas eu acredito que a implicação de performance daqui seja muito pequena e muito menor do que qualquer biblioteca de log gigantesca. Entendeu? Então, preciso de um negócio de performance, isso aqui deve ser mais simples. Porque eu pensei no seguinte cenário. Quando a gente segue a orientação da Microsoft sobre os níveis de log de uma aplicação, você tem lá, né, Information, Debug, Error, Fatal e depois tem o Trace. O Trace é o nível mais baixo, que é aquele que você pode ser super detalhista, minucioso e até colocar informação confidencial para rodar lá, né? Então, em geral, esse nível é desabilitado, não roda em ambiente nenhum, porque ele gera muito volume e tal. Então, seria uma prática ok deixar esse nível sendo direcionado pro debug? Cara, assim, o que eu mais usaria isso aqui? Por exemplo, um Log4net, uma biblioteca de log, ela tem muito mais recurso do que isso. Só que eu que já fiz uma biblioteca de log, depois de um tempo você descobre que toda biblioteca de log precisa ter um fail-safe. Por exemplo, se a biblioteca está desconfigurada ou se está configurado para gravar num arquivo e não conseguiu abrir o arquivo, isso não cai num buraco negro. Então, o que eu já fiz uma vez foi assim: eu fiz um fail-safe na biblioteca de log, que ainda é a biblioteca usada no IntelliMarket até hoje, de que, putz, se tudo der errado, loga pro output debug string, porque alguém consegue capturar isso de alguma forma. Então, como eu uso isso, é como um fail-safe, porque qualquer biblioteca de log tem muito mais recurso do que isso. Isso aqui é a mesma coisa do que você dá uma saída pro stdrr. Eu não colocaria um trace aqui, até porque esse troço vai ficar rodando sempre. Você vê que ele tá com auto-scroll aqui. Auto-scroll, provavelmente a galera parou de logar aqui. Deixa eu ver um Ctrl-End. Tá wait for notification. Então eu não colocaria um trace. Eu colocaria um fail-safe, entendeu? Alguma coisa que, putz, é um programa pequeno que é um programa pequenininho que vai logar de vez em quando. Eu não quero botar um Log4net gigante, eu jogo pra cá. Entendi. A Kernel funciona bem. Hã? Quebra galho. Tem uma função aí, kernel KD print, que cai aí também no BugView. Fazer driver. Pensa nisso como se fosse um printf vitaminado, entendeu? Ou um console.writeline um pouco melhorado e com uma performance melhor. Porque vocês sabem que se você botar console. Não sei quantas vezes vocês já passaram por essa situação do teu programa ficar, caramba, o programa tá lento, ele tá rodando na console. Você vai lá e minimiza o console e o programa fica um avião. Porque para printar na tela tem um custo alto. Nesse caso não tem. Então eu uso isso mais como um fail-safe ou como, putz, é um programa, eu vou dar meia dúzia de mensagem, não preciso configurar um Log4net e fazer um XML de 200 linhas. Tá, não, a gente pode até ver se alguém aí já fez isso com output debug string performance. Alguém já fez isso aqui. 10 milhões de calls levam 50 segundos, mas quem em sã consciência vai fazer 10 milhões de prints? Bom. Cara. Aqui o cara tá dizendo que se ninguém tá hookando é mais rápido. Que a partir do momento que você liga o debug view, ele fica um pouco mais lento. Precisa dar uma pesquisada, mas assim, de tudo que eu já fiz até hoje, isso nunca foi um problema de performance. Tá? Mas é mais assim, substituição de um console.writeline. Vamos pro. Mais alguma coisa desse aqui? Respondeu a pergunta, Campos? Sim. Então vamos abrir o CMD, que eu não sei se esse negócio está no PF. Está.
Eu vou aumentar a fonte. Strauss, instaladores, por exemplo, que eu costumava fazer, todos eu utilizo o Output Debug String aí. Então eles têm saída para um arquivo e para o Output Debug String, porque às vezes fica mais fácil você, para debugar, você está testando, deixar ele aberto remotamente e rodar na máquina lá, ver o que está acontecendo. Tem essa vantagem do DBG View, né? Você consegue conectar em outro computador, que é mais difícil você pegar coisa da console de outro computador. Exatamente. Então você consegue, tipo, conectar em outro computador e receber o output do debug, coisa que pela console, cara, você vai ter que fazer 10 mil, sacrificar 20 bebê foca pra fazer um negócio desse funcionar. Aí você quer ver o arquivo de outro computador, você tem que dar um sharing na pasta, abrir lá, Muito bom. Então, Esse aqui, se tiver conexão RPC, ele vai funcionar, né? Se tiver um usuário lá, tem razão, muito bom. Isso aí. Tem coisa aqui que eu não consegui fazer, que eu teria que rodar esse de novo como, sei lá, rodar outra vez como administrador. Tanto que ele não conseguiu ativar o driver lá. Então tá, vamos ver o proc dump, que inclusive acho que o Ricardo, o Vanderlei falou disso pro Ricardo. Vamos usar o proc dump. Para quem não sabe, o que é um memory dump? Acho que é esse core dump. Você está rodando, por exemplo, você está rodando o seu software num servidor. Você, pelo amor de Deus, não vai instalar um Visual Studio no servidor para debugar as coisas lá. Então, muitas vezes o que acontece? Você está num servidor de cliente, alguma coisa assim, você tem que saber o que está acontecendo. Por exemplo, o programa está ocupando lá 10 GB de RAM e você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Você consegue, por diversas ferramentas, o Task Manager faz isso, tem 1 trilhão de ferramentas que fazem isso. Você consegue falar, pô, esse Chrome aqui, ou algum aplicativo, vamos usar o próprio DBG View, tá com algum comportamento estranho. Você consegue vir aqui e mandar ele criar um dump, e criar um full dump. Porque eu tinha dado pause aqui. Por que o Discord tá rodando? Mas eu fechei o Discord de graça. Morre, diabo. Então, por exemplo, eu quero ver o que esse Notepad++ aqui tá fazendo. Quero salvar o estado. Eu crio um full dump, vou jogar na pasta de downloads, porque tudo a gente joga na pasta de downloads, e vou dar um save. Salvei lá. Se eu for olhar aqui a pasta de downloads, vai ter esse arquivo .dmp. O que é esse arquivo .dmp? Ele pega todo o conteúdo de memória do processo, não é o conteúdo de memória da aplicação, é do processo. Se eu rodar o Notepad++ 20 vezes, ele tem 20 processos e uma aplicação. Ele pega todo o conteúdo de memória e joga para um arquivo. Então isso é um memory dump. Tanto que se a gente for abrir isso aqui no próprio Notepad++, você vai ver que isso é um arquivo binário. Então tem um header aqui dizendo o formato do arquivo e tem todo o conteúdo de memória aqui, ó. Só por aqui, ó, eu tenho um arquivo texto escrito isso que a gente montou na apresentação passada. Então, ó, aqui a gente está falando desse matme.txt aqui. Então você vê que dentro da memória do Notepad++ tem o conteúdo do arquivo, porque o arquivo está carregado em memória. E tem várias ferramentas que você consegue analisar esse dump. Por exemplo, se você abrir esse dump no Visual Studio, ele vai te dar um stack trace e a setinha amarela vai ficar lá no lugar onde você fez Você vai conseguir ver a pilha das threads. É lógico, você não vai conseguir dar F5, mas você consegue tirar uma fotografia do processo. Então você tem várias ferramentas para fazer isso. O Task Manager faz isso, o Process Explorer faz isso, tem várias formas de fazer. A questão imagina que você precisa tirar um dump de memória de uma aplicação. Você tem um cenário do teu serviço
3 vezes por dia, num horário que você não sabe qual é, ele fica 5 minutos fritando a CPU do servidor. Você vai fazer o quê? Você vai ficar olhando para a tela o dia inteiro até ele fazer isso? É inviável. Ou, por exemplo, você fala, tem alguma situação, por exemplo, um coletor do IntelliData, quando ele roda entre as 2 e 3 da tarde, ele consome a memória inteira do servidor. Não dá para você botar no seu despertador para você conectar lá e ficar tirando dump de memória. Por isso que o nosso querido Marco Fucinovic criou uma ferramenta que faz isso de forma automática. Então ele cria um core dump que um negócio mais velho do que andar para frente, como vocês podem ver. Só para vocês saberem, o OS 360 é um sistema operacional da IBM para mainframe. Então você vê que fala aqui sobre Unix, que é lá que eles chamam de core dump. Tá no Windows, se chama de memory dump. E aqui fala, ó, Microsoft Windows, usa DMP, e ele tem esses 2 formatos aqui. Quando dá uma tela azul na sua máquina e você manda ele salvar o dump, é exatamente isso que ele faz. Ele pega a memória da máquina inteira e coloca isso num arquivo. Quando dá a tela azul lá, que ele fica, peraí, fica 50%, 60%, 70%, ele tá pegando todo o conteúdo da memória RAM e jogando para um arquivo. Para quê? Depois você consegue abrir um arquivo e ver o estado da máquina quando ele deu tela azul. Tipo, por que deu tela azul? Uma tela azul até tem aqui, ó, se completa 100%. Uma tela azul é mais ou menos assim, você fez um device driver, alguma coisa que está rodando em kernel mode, uma exceção não tratada, o Windows... Quando você tem uma exceção não tratada num processo seu, o Windows fecha o processo. Se você tem uma exceção não tratada no kernel, ele para a máquina na hora. Porque assim, a memória pode estar corrompida e seguir é muito pior do que ele capotar a máquina. Quem brinca com joguinhos aí, fica pegando aqueles drivers de vídeo tosco, sabe o que é dar aquela telinha azul gostosa e gravar tipo 8 GB de memory dump no disco. Opa, aí. Volts. Então tá aqui o Windows Memory Dump e User Mode Memory Dump. Então você tem no Windows o do kernel e você tem o dos processos. E você tem o das missões espaciais da NASA. São esses 3 formatos. Ou o formato do kernel, ou o formato User Mode, ou o formato do programa Voyager da NASA, que é em casos de dano de memória por raios cósmicos. Então tem esses 3 tipos de formato de memory dump. Core dump, tá aqui a parte do conceito. O dump então, não tem compactação, né, na máquina? Não. Tá. Não. Pelo menos eu desconheço. Eu nunca vi com compactação. O que acontecia nos kernels mais novos do Windows, talvez o Vanderlei saiba isso de cabeça. Antes, por exemplo, você pegava um processo que está consumindo 10 GB. Você mandava tirar um dump... Cara, ele travava o processo por uns 10, 15 segundos ou algo assim, que para um serviço em produção é um negócio inadmissível, até ele conseguir tirar o dump. Nas versões mais novas do kernel do Windows, ele tem memory dump, não é um copy on write, faster, sei lá, dump. Shadowing, não é? Shadow, será que é isso? Não, de shadow, de sombra. Mas acho que não era shadow, não. Shadowing. Cara, tem um que... não é shadow, não. Tem um recurso nos kernels mais novos, com certeza no Windows 10, que ele não trava o processo. Você consegue... Ele usa um recurso tipo um copy on write, igual tem no... É comum no Linux, ele não trava o processo. Eu não lembro qual que é o... claro que eu vou lembrar. Na documentação do Debug View vai dizer isso. Então assim, expliquei o que é Memory Dump, que é a mesma coisa que Core Dump. No Linux e no macOS eles chamam de Core Dump e no Windows chama de Memory Dump. Alguém estava falando de WinDBG. Lembrando também que no Windows, dependendo, pode conter dado sensível no dump da máquina toda, né?
Mas qualquer coisa vai ter dado sensível. Inclusive por isso que na própria API do Windows tem uma função para você criptografar uma string na memória. Então, tipo, preciso passar uma senha. Essa senha está criptografada na memória, ele descriptografa, usa a senha e depois criptografa de novo. Que eu não lembro o nome, mas exatamente por isso. Não lembro o nome da função especificamente. Essa aqui. Acho que vale a pena citar também, já que a gente está falando de curiosidade de dump, você consegue gerar dumps de tamanhos variados, né? Você pode, por exemplo, gerar um dump apenas da stack da thread que está rodando na hora, ou apenas da memória privada do processo e assim por diante. E aí o dump completo é o tamanho da memória que você tem, né? Sim, da máquina. Então, assim, do que vocês tinham falado era como essa tem uma função no Windows para criptografar coisa na memória. Então, tá vendo? Prevents other from view when the process is paged out to the swap file, que é o negócio da memória virtual. Então, acaba a memória da máquina, ele vai jogar a memória do seu aplicativo lá para o arquivo de swap, que é chamado do que mesmo no Windows? Não chama de swap. O pagefile.sys lá. Pagefile.sys. Ele vai jogar isso pro pagefile.sys e não vai jogar ele não criptografado. Porque o pagefile.sys, até onde eu sei, você não consegue abrir esse arquivo, mas se você tipo der um DDoS na máquina e tirar o HD e espetar em outra máquina, você vai conseguir ler isso de lá. Então, voltando pro debug view aqui. Não, pro debug view não, né, Katsu? Pro dump. Proc dump. Então vamos lá. Qual que é a diferença do proc dump para essas ferramentas que eu clico com o botão direito? É que o proc dump você consegue botar parâmetros de assim, tira o dump quando consumir mais do que 100% de CPU por 5 segundos. Entendeu? Que é essa coisa que evita o estagiário Tronic ficar lá o dia inteiro, ou o goiaba Tronic ficar lá com a cara enfiada na tela, esperando com o dedinho lá no mouse, esperando para tirar o dump. Então vamos lá, tá vendo? Ele, inclusive o que eu falei, ele usa a mesma definição do Task Manager. Então bora lá, tem 500 milhões de parâmetros aqui que eu não vou repassar um por um, mas para vocês entenderem. É isso aqui, ó, avoid outage, que é o que vai, esse "-a" é o que não vai travar o processo. Tem uma coisa, as exceções do .NET, o .NET no Windows, acredito que no .NET 5 e no .NET Core funciona da mesma forma. O Windows tem suporte nativo a exception. Então o próprio sistema operacional tem suporte nativo a exceptional. Não tenho certeza se o Linux tem isso. Tá, eu acho que isso depende da implementação, só que assim, muitas das partes da API do Linux é a própria runtime do C. Então eu, como comecei no Windows e fui pro Linux muito depois, eu achei esquisito, porque no Windows a runtime do C é feita em cima da API Win32. No caso do Linux, uma boa parte da runtime do C e da API que é feita para a linguagem C, ela faz parte da API do Linux. O Windows é um pouco mais separadinho e organizadinho, pelo simples motivo do que o Windows veio depois tem, sei lá, 10 ou 20 anos depois do Unix. Então, se a gente olhar aqui, ó, vocês conseguem ver alguns parâmetros, ó, CPU threshold. Então você consegue configurar, ó, depois de consumir 10% de CPU por tanto tempo, você salva o dump. Lá para baixo na documentação ele tem alguns exemplos, então só olhando aqui, lendo, não dá para saber o que ele faz. O que eu estava falando de exceção. Uma coisa que você tem que olhar em relação ao proc dump é saber a diferença entre first chance exception
Ah, tá bom, obrigado por me ensinar a usar os negócios do... Você tem o First Chance Exception e tem o Second Chance Exception. O que é o First Chance Exception? Meu programa deu uma exceção lá. Estou falando de C++ e de .NET, porque o próprio .NET usa o modelo de exceção nativo do Windows. Por isso que você bota qualquer coisa .NET num debugger que não sabe o que é .NET, quando der uma exceção, você mandar ele parar na exceção, ele vai saber. Então, quando seu programa dispara uma exceção e ela é tratada, a primeira coisa que ele faz é um First Chance Exception. Então, eu dei um throw lá. Ele vai dar é o que a gente chama de First Chance Exception. Se tiver um catch ou alguém tratar essa exceção, beleza, você fica só no First Chance. Se ninguém tratar, ele vai... O que acontece? Ele vai subindo na pilha, lá no stack do Windows, por exemplo... Win32 Stack Trace, para ficar mais bonito, Visual Studio, mostra uma imagenzinha para nós. Cadê um stackinho? Nossa, esse aqui é velho, hein? Entra até aqui nesse negócio do Unhandled Exception. Unhandled Exception disparou exceção, foi subindo na stack até a primeira função de todas, que é a função do próprio Windows, e até lá ninguém tratou. Aí ele considera uma exceção não tratada, o que geralmente o que acontece no caso de aplicações .NET e C++. E provavelmente Delphi, Rust, que eu não sei os detalhes técnicos disso. Aí o Windows, aí vai para o próprio Windows e vai falar, então, esse programa, dispararam uma exceção dentro desse programa, ninguém tratou. E aí? Aí o Windows vai decidir o que vai fazer. Geralmente o que ele vai fazer? Vai te mostrar aquelas janelinhas bonitas, tipo Windows, GPF... Vai mostrar aquelas... Tinha muito isso aqui no .NET mais antigo, vai te mostrar um application error ou coisa do gênero, deve ter alguma... Hoje no Windows 10 as janelinhas de mensagem são um pouquinho mais bonitinhas, vocês já devem... que é um pouquinho mais idoso como minha pessoa, já deve ter visto janelinhas parecidas assim, mas aí vai para o Windows e aí o Windows resolve o que ele vai fazer. Por exemplo, tem uma configuração no Windows que diz se ele solta dump, se ele grava um dump ou não grava. Por que eu falei tudo sobre esse First Second Chance Exception? Porque tem algumas vezes... Por exemplo, digamos que a sua aplicação conecta num banco de dados e a exceção é tratada. Então ele dá um exception lá dentro do Entity Framework ou dentro do ADO.NET, ele trata a exceção e segue. E por um acaso o desenvolvedor não colocou um log do que está acontecendo. Ou seja, a exceção foi tratada e ele loga, tipo aquela história, aqueles log deu pau ou erro genérico, e aí você fica sem saber o que é. No ProcDump, você consegue configurar ele para ele gravar um dump de memória mesmo se a exceção for tratada. Então, assim, deu uma exceção de banco de dados, eu quero um dump de memória mesmo se a exceção for tratada. Quando você abrir esse dump de memória ou no InDBG ou no Visual Studio, o Stack Trace vai ter a exceção e você vai conseguir ver a exceção. Porque se lá dentro do CAT você está engolindo a exceção, cara, você perde totalmente a referência. Por isso que é importante o conceito de First Chance Exception. Se você pegar uma aplicação .NET e mandar ele soltar um dump a cada First Chance Exception, bom para você. É bom você comprar um disco de 5 teras para a quantidade de dump que ele vai soltar, porque, cara, ele dá exceção o tempo inteiro. Não sei se vocês já experimentaram fazer isso, mas inclusive apareceu aqui algum print alguma telinha que eu mostrei aqui, a tela de configuração do Visual Studio, de quais exceções ele filtra, que é isso aqui, né? Tem essa telinha no Visual Studio,
você diz, break when throw. Esse break when throw quer dizer, o cara deu throw na exceção, é um first chance exception, eu quero parar no Visual Studio mesmo se a exceção for tratada. Então assim, deu a exceção, eu quero parar lá. Cara, você marcar tudo isso aqui, você vai ter que ficar dando F5, você vai dar uns 40 F5 no Visual Studio antes de você entrar dentro do main do teu programa, porque ele dispara a exceção o tempo inteiro. E cada biblioteca que você coloca, então vai dar as exceções que o próprio .NET dispara, aí dentro do Log4net se você usa vai ser mais umas 5, a inicialização do Entity Framework vai ser umas 89, e aí você tá lascado. Então aqui no ProcDump você consegue fazer esse tipo de seleção. Então, inclusive tem algumas configurações. Eu quero rodar o debugger como nativo, mesmo se for um Managed Process, mesmo se for .NET. Uma coisa que eu não sei é a interação de Managed Process quando a gente está falando de .NET Core ou .NET 5 e não Full Framework. Então isso aqui que eu estou falando, eu tenho certeza como funciona no Full Framework. Com .NET 5 ou .NET Core eu não tenho certeza se essas ferramentas entendem totalmente. Eu acredito que sim, espero que sim. Logo debug, o tipo de dump de kernel, se vai substituir o arquivo ou não, quantos dumps ele escreve antes de desistir. Então, por exemplo, você bota lá first chance exception, ele vai começar a escrever um dump atrás do outro. Você pode falar, cara, na boa, depois de gravar 10 dumps, desiste, porque às vezes o remédio acaba saindo pior do que a doença. Assim, beleza, agora eu botei um log de diagnóstico. Pô, legal, agora entupi o disco do servidor e eu travei a máquina inteira. O pessoal libera um disco lá, sei lá, você fala, eu preciso de 50 GB para log. O cliente libera um disco de 80 GB que você entope lá de log e depois você não consegue nem configurar, nem logar na máquina. Então ele explica aqui como que você coloca. Você pode colocar o nome do processo. Se você colocar o nome do processo, por exemplo, se eu mandar ele soltar um dump do Notepad++ e colocar por nome de processo, ele vai pegar todas as instâncias do Notepad++. Vou falar, por exemplo, no caso do IntelliMarket. O IntelliMarket roda 25 feeders por baixo. Se você mandar soltar dump de todo o feeder, por exemplo, só está dando erro no canal 10. Aí você vai pegar o PID, que é o ID do processo que está cuidando do canal 10, e vai mandar soltar dump dele. E não ele ficar soltando dump de todos os processos. E aqui, ele tem uns exemplos que é bom para entender. Então, vou rodar um ProcDump aqui. Então, vamos seguir. Notepad. Aqui. Não. Enter. Então, Então tá bom. Então tem aqui alguma coisa. Downloads, ProcDump, Notepad. Vai. Only one match can exist. Tá bom. Será que eu tenho algum outro bloco de notas? Quero complicar. Tá, beleza. Você vê que eu mandei aqui, ele salvou um dump. Então ele achou qual é o... Você vê, ele coloca a data aqui, invertida, e o horário e o Notepad. Se eu olhar, a gente tem um... Isso aqui que eu fiz é para setar o parâmetro do dir para ele já vir na ordem. Você vê que agora, em vez de vir tudo misturado, ele já vem na ordem bonitinho. Então a gente tem um dump aqui de 700k, porque por padrão ele tira um mini dump. Vamos lá ver o que mais. Aí começa a ter a opção, tá vendo? Tira 3 dumps a cada 5 segundos. Então ele vai tirar um dump, esperar 5 segundos... Tira um mini dump quando o Windows disser aquela história do, sabe, esse programa não está respondendo por mais de 5 segundos. Então tem um monte de opção aqui. O
uma coisa, cara, muito show de bola do ProcDump é que você consegue... lembra que eu fiz aquela passagem de conhecimento sobre Procmon? Que a gente tem... Procmon não. Perfmon. Que você consegue coletar os indicadores de performance de um processo. Então eu posso pegar aqui... cadê? Process. Eu quero que toda vez que a quantidade... Não, a quantidade de handle vai entrar muito no Win32. Sei lá. Por exemplo, o pessoal do cliente ligou e falou, cara, de vez em quando o processo de vocês começa a fritar o disco da máquina e isso tá, por exemplo, a gente está num host de máquina virtual, ele fica 5 segundos fritando o disco e quando ele frita o disco vocês estão prejudicando o host da máquina física. Um exemplo. Você consegue vir aqui e no ProcDump você fala, toda vez que a quantidade de bytes por segundo do meu bloco de notas... Eu vou botar outro contador aqui porque esse aqui vai ficar 0. O private bytes, que é a memória. Então assim, toda vez que a quantidade de gravações no disco por segundo passar de 50... solta um dump, eu consigo olhar a pilha, o que está acontecendo. Toda vez que o consumo de CPU, de memória, passar disso. Como que você faz isso? Se você olhar aqui, você vai ver que tem o nome completo do contador de performance. Então, tá vendo? I/O bytes por segundo, I/O write bytes per second, private bytes, processor time. Então você consegue botar o ProcDump para fazer isso. Você vê que aqui, ele usou aquele caminho completo, que alguém mais na face da Terra, além do Marfil, ainda usa Outlook? Tá engraçado ver isso aqui. Então tá vendo? Toda vez que a CPU total do sistema, então qualquer contador de performance você consegue colocar aqui e ele fica, digamos assim, escutando esse contador de performance. Escreve um dump quando tem uma exceção não tratada. Isso aqui é muito legal, que é toda vez que tiver uma exceção cuja descrição tenha not found, por exemplo, você sabe que é uma... Se você, como eu falei para vocês, se você mandar soltar dump para todo first chance exception, boa sorte, compra um storage para fazer isso. Mas você pode pegar alguns tipos de exceção, por exemplo, todas as exceções do ADO.NET ou todas as exceções do... sei lá, do Log4net. E aí você consegue colocar um filtro. Então toda vez que o Log4net der uma exceção, você solta um dump. Ele vai dar exceção. Quando você abrir esse dump no Visual Studio, ele vai aparecer o stack trace, você consegue saber todos os parâmetros. Para quem nunca abriu um dump de memória na vida, o que você abre no Visual Studio, ele aparece como se estivesse rodando. Você consegue abrir as threads direitinho, você consegue ver a pilha e consegue ver os valores das variáveis, estando com os symbols configurados, obviamente. Então você consegue diagnosticar o que está acontecendo. Que mais? Inclusive, aqui esses exemplos, pelo que eu lembro... Acho que aqui no próprio help ele tem os exemplos. Tá. Menos interrogação. Caramba, meu, o que mais você quer que eu coloque? Tá aqui. Aí começa os exemplos. Que acho que é basicamente o que está lá na documentação da Microsoft. Acho que deve ser esse reflection aqui, Vanderlei, o que a gente estava falando. Que é para não congelar o processo.
E outra coisa que você consegue fazer com o ProcDump, tem uma coisa no Windows que se chama Post-Mortem Debug. Deixa eu ver. Aí, não, peraí. Não adianta dar Ctrl T no prompt que não vai funcionar, né? Onde fica isso no registro? No registro. Vamos abrir o regedit aqui. Aqui local machines, Windows, Microsoft Windows NT Current Version. Control Home, local machine, software. Tá no Windows ou Windows NT? Microsoft Windows. Windows NT. Current Version. Debug. Aqui é a configuração no registro que diz qual debugger está instalado, o Post-Mortem Debug. Eu não sei o que é esse AE. Não sei o que quer dizer essa sigla. É uma configuração no Windows que diz, quando o processo tiver uma exceção não tratada, esse debugger aqui que vai tratar. Nesse caso dessa máquina especificamente, uma coisa que eu percebi é que essa máquina tinha Visual Studio instalado. O Visual Studio, pelo jeito, foi desinstalado, mas ele não tirou o debugger. Você vê, não tem Visual Studio instalado aqui, mas por um acaso ele ficou com o debugger do Visual Studio. Esse VS-Git Debugger, quando você instala o Visual Studio, um programa da exceção não tratada, ele te dá aquela mensagem que você quer abrir no Visual Studio. Então aqui não vai funcionar, porque eu preciso de permissão de administrador, então eu vou abrir um Run as Administrator. Vou ter que aumentar a fonte também. Vou fechar esse aqui e vou botar como administrador. More. Vamos procurar qual que instala ele como Post-Mortem Debug. -MA-I C:\dump. Então eu vou instalar o ProcDump para ele ser registrado no Windows. Como assim? O Windows vai falar, beleza, cada vez que der alguma exceção não tratada, você vem para cá. Então ProcDump, -MA-I, vou salvar aqui no temp. Então tá feito. Se a gente der um F5 aqui no registro, você vai ver que ele já está atualizado aqui e é o próprio ProcDump que está salvo como um Post-Mortem Debug. E a coisa interessante disso é que ele aqui no registro, ele está colocando a linha de comando completa. Então você pode configurar ou na sua máquina, no servidor, alguma coisa assim, para ele salvar dump com essa configuração que vocês já viram que tem 1 trilhão de opções. Então, eu quero salvar um mini dump, eu quero salvar um full dump. Você consegue fazer essa configuração registrando o ProcDump como Post-Mortem Debugger e configurando aqui no registro a linha de comando que tá rolando aqui. Pessoal, dúvidas sobre o ProcDump? Isso aqui é o salvador da pátria para diagnosticar coisa em produção, e eu lembro que o pessoal aí estava com necessidade disso. Não sei se o Ricardo está aqui. Mas alguma dúvida, alguma consideração em relação a isso? Eu tenho, Strauss. O ProcDump, quando você executa ele,
e coloca essas funções de timer e retry e fica rodando ali, é porque, na verdade, ele setou esses parâmetros em algum lugar que vai ficar em background ou tipo em algum Exato, ele lugar, fica né? travado lá. Por exemplo, vamos botar Mas isso quer dizer que o proc dump tá com o processo em background? Ele não Ou fica em não? background, você quer ver? Se a gente pegar deixa eu dar um Ctrl Ou F. ele só mexeu no registro do Windows e o próprio Windows que analisa isso quando acontece uma exceção? Não, quer ver? Menos E1. Então aqui, ó, tem um bloco de notas. Ué? Não é Rodrigo? Sete de CMD, proc dump notepad. Se eu fizer isso aqui, ó, menos E1, aí, ó, ele tá parado, o proc dump tá parado rodando, esperando ele dar uma exceção. E ele vai ficar rodando. Então você tem que deixar isso no servidor e deixar o console lá aberto e nos lugares de máquina. Exato. Tá. Deve ter alguma. Agora que você falou do console aberto, é meio zoado, mas assim, como você vai deixar isso em situações específicas, não sei se isso é muito um problema. Tá, entendi. E aí você vê, ó, o ProcDump tá parado aqui, ele diz, ó, tô monitorando o Notepad++, tô monitorando First Chance mais Unhandled e acabou. Entendeu? Eu não sei se o quanto... provavelmente se você fizer isso com o Chrome, que tem uma cacetada de processo e deve disparar um monte de exceção, ele vai funcionar melhor. Vamos... dei o Ctrl C aqui. Preciso ver qual a linha de comando aqui que ele roda por process name, que eu não lembro. Mas eu adoro quando eu não lembro, porque daí vocês olham qual processo, como que eu faço para lembrar esse tipo de coisa, porque ninguém vai decorar isso aqui. Proc dump by process name. Tem uma linha de comando que você filtra pelo nome. -W. Generation process end. -x arguments. O que é o -x? Lembra disso, Vanderlei? Eu não lembro. Como ele filtra por nome. Tá bom, você tem múltiplos processos, tá bom. E como eu quero para todos? Tá bom. Automated termination. Eu acho que ele não vai fazer isso, ele não vai soltar, ele não vai atachar em um monte de processo.
Virtual dump, invoke mini dump, CPL threshold. -w process name service. Olha, dá para ser por serviço. -w process name. Deixa eu ver uma coisa. Fechar o Chrome aqui. O que ele quiser. Boa pergunta. Não lembro isso de cabeça, como que faz para vários processos. Aí, se alguém souber, manda lá para nós. Mas eu acho que eu já fiz isso alguma vez. De falar, pô, pega todos os Chromes e salva um dump deles. Mas já que... eu fechei o prompt. Vamos fazer por... É que eu queria algum processo que eu sei que vai disparar a exceção. Porque o bloco de notas é muito, muito simples. Vamos Excel, vai. O Excel deve disparar alguma exceção. Tá lá. Aí, ó, você vê. Já soltou a exceção. Então, deu uma exceção tratada no Excel, tanto que vocês veem que o Excel tá aqui. Provavelmente ele deu uma exceção, seu pobre, você não pagou a licença, ou seu pirateiro volta na Santa Ifigênia e pede seu dinheiro de volta. E ele já salvou o dump aqui e o Excel tá lá, bonitinho da vida. Ele disparou uma exceção, essa exceção foi tratada, por isso que é first chance, e eu tô com um dump aqui. Salvou 57 mega. Se eu tiver os symbols do Office, eu consigo ver qual que é o problema. Esse cara sei o que é. Deu erro no processo pai do pai. Porque deu um avô exception, tá vendo? Você viu lá? Agora entendi. Avô exception. Exato. Pena que as pessoas estão todas no mudo e elas não tiveram oportunidade de dar risada, né? Infelizmente. Sim, claro, elas deram muita risada dessa piada. Exato, se elas tivessem não tivessem no mudo, a gente ia ouvir todas as risadas do mundo. C2 /users / quem é Maria? Bom, deixar essa pra depois. A mãe de Jesus, rapaz. A gente tá superando, né? Tá bom essa piada. Tá ficando pior, né? Caraca, só piora. Não é o Source. Ele MariaDB. Pode ser. Cadê o dump? Open Crash Dump. Downloads. Aí. Abri o dump do Excel. Vocês perguntaram do InDBG? Uai. Você tem que arrastar, tem que encaixar dentro da janela. O InDBG deve ser muito velho. Não é. Aí. Ai, putz, ele tá configurado. Bom, ele vai baixar a internet aqui. Ele apagou a pasta do Node Modules e deu um... Como é que é o comando lá? Não é o i1 install? Ele deu um npm install aqui. Ele vai baixar a internet inteira pra fazer isso funcionar. Eu não sei se eu consigo dar um... Se um Ctrl+C aqui vai funcionar. Cada Ctrl+C. Ctrl break. Me ensina como fazer isso no teclado do Mac. Mas vocês veem aqui, ó, que eu tenho uma pilha que ele vai baixar os símbolos. Meu Deus. Bom, ele vai mostrar aqui a pilha do processo do Excel, como que ela tá quando disparou a exceção. Tanto que você vê que ele tem aqui os fontes. Aqui esses fontes são da runtime do Visual C. Então alguma coisa ele conseguiu achar os símbolos. Entendeu? Ele provavelmente não vai ter os símbolos do Excel, mas ele tem os símbolos da runtime do Visual C. Então tá aqui a pilha, que não dá pra ver muita coisa, mas esse é o stack do processo quando ele disparou a exceção. Inclusive a gente consegue num debugger igual não, aí ele vai baixar a internet mesmo, mas bom, deixa.
E eu posso mostrar a pilha aqui de todas as threads. Aí depois que ele rodar o npm install aqui 8 vezes, ele vai funcionar. Então eu abri aquele dump que o proc dump tirou do Excel quando ele deu uma exceção tratada. Então aqui eu consigo ver a pilha e tudo mais. Para coisas que para softwares feitos internamente, tipo feito na máquina de vocês, provavelmente vocês vão querer abrir o dump no Visual Studio, a não ser que seja magia negra, vocês gostem de sofrer, ou vocês querem mostrar a habilidade para os amiguinhos pelo Twitch TV. Então, daria para abrir isso no Visual Studio e ele mostrar a pilha lá, tudo bonitinho, como dá para fazer no próprio WinDBG quando ele resolver baixar a internet inteira. Vai aparecer aqui a pilha muito parecida com o Visual Studio. E olha que legal! Vai ter esses internos parte 3, porque eu não consegui nem chegar no Procmon. Então acho que assim, por hoje tá bom. Vou voltar lá para a parte da documentação. Vou fazer aquela coisa que você nunca deve fazer, que é abrir o histórico do seu browser com a sua tela compartilhada, mas eu tô me sentindo muito ousado. E cá estamos. Pessoal, perguntas? Considerações? Coisas que eu esqueci? Ricardo, você chegou a tempo de pegar o ProcDump ou... Eu teve um problema aqui de produção. Aí não deu. Imaginei. Eu vi a galera entrando e saindo, mas o Rafael gravou aí. Qualquer coisa vocês tiram dúvida. Eu vi um pouquinho. Deu tempo de ver um pouquinho. E o WinDBG também. Sério, Vanderlei, por que você tá fazendo isso com o garoto? Ele gostou. Tipo, essa foi uma impressão da dele. Tipo, que você gostou de conhecer o WinDBG e tal. Tudo bem, né? Tem gosto pra tudo nessa vida. Ele, inclusive, achou um artigo super velho, assim, tipo, né? A pessoa que escreveu deve ser muito velha. Exato, muito idoso, né? Tava lendo os artigos de RPG num blog de 2005. Beleza, dúvidas? Dou-lhe uma. Então eu vou fazer o seguinte, dou-lhe duas. Acabou. Se alguém lembrar de alguma coisa, manda lá no Discord. Então teremos uma parte 3 desses internos. Que a próxima vai ser outra ferramenta bem útil para diagnóstico, que é o Procmon. Que monitora, tipo, absolutamente tudo que está sendo feito na máquina o tempo inteiro. Que é isso aqui, ó. Quem tá abrindo qual arquivo, quem que tá tentando abrir não sei o quê, quem que tá gravando no disco, quem tá abrindo o registro. Então isso aqui é extremamente útil para diagnóstico de problema. Tá até mostrando aqui que o WinDBG tá baixando a internet inteira. Agora começou a dar uma investigada. Beleza. Então valeu, pessoal. Upgrade de quem? Upgrade da máquina, porque você rodar o ProcDump, o Procmon, vai deixar mais lento o seu áudio e tudo mais. Não, porque eu tô rodando isso via remote desktop em outra máquina. Talvez, acho que como tá configurado no Discord, como eu não sou gamer e não tenho Discord Nitro, e ele tá passando a coisa a 5 FPS, talvez ele tá dando uma truncada no meu voice pra dar um jeito de fazer eu pagar o Discord Nitro. Então... Não, mas aqui tua voz tá boa. Agora você tá no Mac, né? Assim, eu tô acessando essa máquina Windows via remote desktop. Então não impacta nada. Exato. Aqui tá perfeito. Que aí você tá com o Mac também. Aí funciona bem. Deve ser esse o problema. Sim. Então, beleza, pessoal, valeu. Eu vou mudar a agenda lá pra ficar claro que vai ter o CIS Internals parte 3, a missão, na próxima passagem de conhecimento. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Falou, pessoal. Valeu.